Agora, na semana passada, a Mari e eu. Mari quase nunca me acompanha porque a gente não tem orçamento para isso, né? Mas nós recebemos um desafio do Pai do Céu de fazer uma pequena série de evangelismo na Albânia. Vocês já devem ter ouvido falar da Albânia, né? A Albânia tem uma grande participação de brasileiros na história da igreja da Albânia, né? E interessante, no começo do meu ministério, faz alguns aninhos já, né? Um dia alguém me ligou e disse assim: olha, pastor, nós estamos querendo mandar um missionário para a Albânia, vamos ter alguns nomes para serem analisados. Você permite que a gente coloque o seu nome na lista? Eu fiquei assim, tinha muita vontade de trabalhar num campo missionário e fiquei todo feliz, né? E assim, aquilo mudou a vida da gente ali, a gente não falava mais em outra coisa em casa, e o tempo foi passando, ninguém mais falou comigo. Eu sei que depois de um ano, talvez, eu soube que tinham enviado uma outra pessoa para a Albânia, né? Que era o pastor Oliveiros. E eu fiquei tão frustrado, pensei, nunca mais vou conhecer a Albânia. E agora, esse ano, chega o presidente da associação lá, da missão lá na Albânia, que é um brasileiro, diz: pastor, queremos que você venha fazer um evangelismo para nós, né? E a gente, pelo menos uma série de evangelismo por ano, a gente gosta de fazer, né? Eu digo, a gente recebe todo o incentivo aqui na Associação Geral, para além do trabalho regular da gente, fazer uma série de evangelismo por ano. E eu pensei, puxa, que oportunidade, né? Mas os desafios lá são muito grandes. A gente não tem ideia, tendo a igreja que a gente tem no Brasil, tendo esse tipo de encontros, a gente não tem ideia do que é ser um cristão adventista em países como esse. Nós temos em toda a Albânia, em todo o país, nós temos 5 pastores, né? E nesta igreja que eu fui fazer, nessa cidade onde eu fui fazer o evangelismo, a cidade de Elbasan, você sabe que a Albânia, só para você ter uma ideia, ela fica, tem a Itália, que é a bota da Itália, né? Aí tem um risquinho de mar do lado da Itália, do outro lado desse mar fica a Albânia. Ela fica assim, faz limite com a Grécia, né? Então é uma comida maravilhosa, né? Você tem oliveiras por... Você está andando na rua, é oliveira. As árvores de ornamentação da rua são oliveiras e as azeitonas penduradas ali, né? Só que não dá para tu comer azeitona, porque arranca do pé, é um troço amargo que é uma tristeza, né? Então tem que fazer todo um tratamento da oliveira. Mas eu acho que foi a primeira vez na vida que eu comi azeitona sem estar em conserva, né? A gente abre os vidros e azeitona em conserva, não é azeitona mesmo, né? Então tu comer aquele negócio, eu sei que de manhã, todos os dias, sem exceção, o meu café da manhã começava com um baita tomate, pepino cortado, sal, um azeitezinho e azeitona, né? Comia ali umas 30, 40 azeitonas, né? São pequenininhas. Não, nunca mais eu comer esse negócio aqui, vou... Mas eu estava falando para vocês dos desafios, né? Os desafios são muito grandes. Nessa cidade, nós temos 5 adventistas, né? Então, o que é você viver num lugar onde você tem 5 adventistas? Esse povo não tem noção de como se guarda o sábado, eles não têm noção, muita pouca noção de como se vive uma vida cristã. De espírito de profecia nem se fala, tem poucos livros traduzidos, né? Então, assim, nós temos uma igreja nessa cidade de Elbasan. Você sabe que quando você queria sair de Roma, nos tempos antigos, né, e ir para Constantinopla, você saía de Roma para o sul,
né, por uma via chamada Via Ápia. Essa Via Ápia vai até a costa ali do Mar Adriático, né, e ali eles pegavam um navio, e aí é bem estreito ali, é 70 quilômetros só, você cruzava 70 quilômetros de navio, e o outro lado já é onde hoje é a Albânia, né? Daí já descia ali, daí ali não era mais a Via Ápia, era a Via... tem um outro nome que eu me esqueci agora, né? E aí essa via ia até Constantinopla. Ou você teria que dar toda a volta pela bota da Itália lá por cima para... né? Então esse era o caminho mais fácil. E esse caminho, essa parte já, não na Itália, essa parte de lá, acredita-se que Paulo passou por esse caminho, né? Muitas vezes porque nas viagens missionárias dele, e essa via, quase vindo o nome, essa via ela passa por dentro dessa cidade de Elbasan, né? É toda de pedra, são pedras que são colocadas por ali, passavam os soldados romanos, as pessoas que viajavam por ali. E a nossa igreja fica nessa rua, nessa via. Então talvez seja a única igreja adventista em que diante do terreno dessa igreja pode ser que um apóstolo tenha passado. A gente não tem mais nenhuma outra igreja nessa circunstância, né? Então, ali nós temos um casal de missionários, a Kika e o Júnior, que são do Brasil, de Curitiba. Eles largaram tudo na vida deles. Ah, pois é. Então, me encontrei com eles, a Kika e o Júnior. Eles moram em cima da igreja, né? Então ali está o apartamento deles. O Júnior reformou o apartamento, ficou bem bonitinho, né? E assim largaram tudo, pegaram os 2 filhos, nós vamos trabalhar lá. E agora, ao final do ano, está terminando o período deles lá, e eles estão orando para o Pai do Céu mostrar para eles para onde é que eles devem ir, o que eles devem fazer. Um casal extremamente dedicado ao serviço do Senhor, né? E estão ali felizes servindo a Deus. Então a gente foi distribuir os flyers, né, os folhetinhos de propaganda do evangelismo no domingo, e é uma cidade, é a cidade mais muçulmana da Albânia, porque você vê, dali para baixo tem muita influência muçulmana, né? A Albânia fica na Europa, mas ela está ali dividida entre os 2 mundos, né? O mundo ocidental e o mundo muçulmano, vamos dizer assim. E interessante que, porque aí dizia assim que, para quem não sabe, aí eu moro nos Estados Unidos, mas estou falando isso para explicar o que vai acontecer, porque na propaganda dizia assim, um educador em família que vem dos Estados Unidos vai falar sobre isso e tudo. Aí um muçulmano pegou e falou assim, mas pensou que era americano, né? Mas o que americano tem para nos ensinar de família? Pois não foram eles que arrebentaram com as famílias, que destruíram as famílias, que promove homossexualismo, que promove prostituição, que promove uma série de coisas. Agora vem aqui querer ensinar pra gente família, né? O que americano tem para ensinar família, coisa de família pra gente, né? E muito interessante, mas na primeira noite nós tivemos um casal muçulmano tradicional, desses que a mulher vem com o negócio, né? E eles não queriam entrar porque tinha uma filmadora, e eles, parece que a religião deles não permite que eles tirem foto, esse tipo de coisa assim. Aí disseram, não, nós avançamos a filmadora e vocês sentam no fundo. Mas eles tinham me pedido para fazer um evangelismo direto com a Bíblia aberta. E porque tinham tentado já diversas maneiras e não tinham tido sucesso. Curso Como Deixar de Fumar, veio uma pessoa só, né? E o pessoal fuma demais, etc. Então, agora vamos tentar com a Bíblia. E nos primeiros 15 minutos, esse casal saiu. Não ficou. Porque quando começou a falar de Bíblia, abrir Bíblia e tal, saíram. Mas nós tivemos ali 12 pessoas, uma média de 12 pessoas, todas as noites, para a glória de Deus. O que para esse lugar é uma
é uma coisa impressionante, né? Os irmãos ficaram muito emocionados, muito tocados. Então, eu ainda estou com o fuso horário de lá, com dificuldade para dormir, etc. Mas, enfim, só para você ter ideia um pouquinho do trabalho da gente, né? Parte do trabalho da gente. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em livro de Salmos, capítulo número 1. Que talvez vocês já devem ter lido esse salmo várias vezes aqui nessa reunião, né? Porque é um salmo para o homem. E interessante que algumas traduções modernas, elas adaptam para visão de mundo que os tradutores têm, e diz assim, bem-aventurada a pessoa. Não, mas o original é o homem, né? Porque Deus, na sua palavra, colocou o homem como líder, né? Como cabeça da família. E essa liderança é uma liderança de serviço, é uma liderança de doação, é uma liderança de negação do eu, mas é uma liderança colocada por Deus. E os homens não têm, especialmente aqui nesse país que eu estou vivendo agora, os homens são muito desprezados. São muito desprezados porque não merecem o respeito, porque não adquirem o respeito, né? Quando é que um homem é respeitado? Quando é que ele é admirado? Quando ele vive uma vida de negação do eu, né? Quando ele vive uma vida de entrega para o serviço do Senhor, e para o serviço da sua família, né? Ele trabalha para proteger a esposa, para cuidar dela, para ser o servo de Deus, a mão de Deus para abençoar essa esposa. Quando ele é aquele marido que, no dia da volta de Jesus, a esposa vai dizer, eu estou no céu por causa desse homem. Esse homem é uma das razões, além de Jesus, claro, e o sacrifício dele por mim, esse homem é uma das razões por eu estar no céu. Ele viveu uma vida de sacrifício, de entrega, né, de negação do eu. Algumas vezes, talvez até eu nem tenha tratado ele muito bem, né, mas esse homem viveu o exemplo de Jesus, que lá em João capítulo 1 diz assim, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, né? E às vezes pode ser que algum homem se sinta dessa maneira, né? Eu estou na minha casa, estou fazendo o que Deus mandou eu fazer, estou tentando refletir a Jesus, mas não sou entendido, né? Não sou bem recebido, aparentemente não sou amado, e Jesus quer que eu viva não da aparência, mas, né, porque os olhos são enganosos, enganoso é o coração humano, né? Nossas percepções, elas nem sempre conseguem apreciar o que está realmente acontecendo na realidade, né? Então, eu preciso viver a vida que Jesus quer que eu viva, como imitando a Jesus, né? E esse Salmo, capítulo 1, é um salmo maravilhoso, porque ele diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu estou com uma tradução diferente aqui, por isso que estou hesitando um pouquinho para falar, né? E eu queria me deter um pouquinho na parte negativa da descrição do homem aqui. Tem uma parte negativa e depois tem uma parte positiva. Nessa parte negativa, ele começa dizendo que não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios hoje têm muitos conselhos para dar para a gente, né? Mas ali em Romanos capítulo 12, Paulo fala assim, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus, né? Então, Deus me ajude, Deus te ajude, né? Que nós não nos conformemos com a venda de ideologias que está ao nosso redor, né? Nós estamos cercados de um mercado de ideologias que estão tentando ser colocadas sobre nós na marra, goela abaixo, né? De como é que é um homem, como é que é uma pessoa, como é que eu devo viver. Mas nós temos a palavra de Deus como padrão, nós temos o Espírito de profecia como padrão de vida, né? E aqui está dizendo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho que o mundo tem para dar para mim, né? Que meus parentes têm para dar para mim, meus vizinhos têm para dar para mim, que o Facebook, ou o Instagram, ou seja o que for, tem para dar para mim, né? Nem se assenta, nem se detém no caminho dos pecadores. É interessante que esse deter no caminho dos pecadores é uma escolha, né? Tu tá caminhando, caminhar é uma escolha e parar também é uma escolha, né? Eu tô caminhando é uma escolha, mexer as pernas e caminhar, mas parar de mexer minhas pernas e parar, né, me deter num lugar é uma escolha. Então, a ideia aqui é que eu não escolho parar para observar o caminho dos pecadores, né? Isso, quando eu leio isso aqui, eu fico pensando, tenho eu parado para olhar, para contemplar o caminho dos pecadores? Não, eu mesmo não estou fazendo aquilo, mas eu estou contemplando, né? E as informações que entram pelos nossos olhos, elas estão e pelos nossos ouvidos, elas estão afetando as nossas escolhas. Elas estão afetando os processos mentais, né? Elas estão afetando como meu cérebro vai funcionar. Então, Satanás sabe de uma coisa, e Deus também sabe, que o nosso cérebro não consegue resistir à repetição, né? Nosso cérebro não consegue resistir à repetição. Tanto é que o ditado, eu estou vendo aí o pastor Gilberto, né? Ele, como educador, sabe que a repetição é a mãe da aprendizagem, né? Como é que você ensina coisas, né? Você repete coisas, assim, com os filhos também. E a repetição é a mãe da aprendizagem. E Satanás sabe disso. Esse é o jeito que funciona o nosso cérebro, né? O jeito que o nosso cérebro funciona. Então, Satanás procura tornar disponíveis informações e repetir essas informações. Porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura, né? Então, que cuidado eu tenho que ter para proteger a minha mente, para não deixar essas informações entrarem no meu cérebro, né? E aí tem gente que se coloca muito vulnerável, né? Tô aí com o meu celular, tô esperando numa fila, não tem nada para fazer, abro o celular e aí o danado do Facebook, ou do Instagram, ou do que seja que for, do YouTube, vai começar a me sugerir coisas. E ele começa a me sugerir coisas baseado no tempo que eu me detenho em alguma informação. Aparece uma informação ali, eu me detenho, não movo aquilo para frente. Então o programa já fala assim, epa, ele está interessado nesse tipo de coisa aqui, e vai começar a me mandar mais daquilo ali, né? Vai começar a me mandar mais daquilo ali. Então, eu preciso pedir ajuda, meu Senhor, me ajuda a não me deter. E quem sabe, dizia meu pai dizia assim, pinguço, que foi pinguço e não quer mais ser pinguço, não pode nem parar, nem passar em frente de bar, né? Então tu sabe que tem um bar nessa rua aqui, o que tu faz? Não ando nessa rua, nem que eu tenha que dar uma volta, né? Os fortes são os que têm a noção da sua fraqueza. Esses que são realmente fortes, né? Agora, o cara que é metido, né? Não, eu bebi e tal, mas já decidi parar. No que tem eu passar na frente do bar? Não.
pinguço que foi pinguço, não quer mais ser pinguço, não passa em frente de bar, não passa. Né? Nem que tu tenha que andar 2 quilômetros a mais, mas eu vou andar, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou. Né? Então nós precisamos ter essa noção, não ter essa presunção. Né? Ellen White faz a diferença entre fé e presunção. Isso é presunção. E nós temos que ter a noção da nossa fraqueza, de quem nós somos, de quão vulnerável o nosso cérebro é e proteger o nosso cérebro. Não, essas coisas eu não vou olhar. Eu me lembro quando na minha casa onde eu fui criado, né, a gente não tinha televisão. Aliás, tinha uma televisão que ficava no quarto do meu pai. Não para eles olharem de noite quando a gente estava dormindo, não. Eles dormiam cedo. Mas era para a gente olhar só com eles. A gente só olhava a televisão quando era com o pai e a mãe. No tempo que os jornais eram assim, mais familiares, né? Então a gente olhava jornal e acabou, não tinha mais o que olhar. Só que no quarto da minha avó tinha uma televisão também. Então o que eu fazia? Eu me acordava de noite, levantava pé ante pé, ia lá, pegava a televisão da minha avó, trazia para o meu quarto, botava uma coberta na fresta debaixo da porta, porque tu sabe que aquele clarão da televisão passa por debaixo da frestinha da porta, né? E eu botava assim uma coberta ali e eu passava a noite olhando aquela. Imagina o que não passa tarde da noite. E eu ficava olhando aquelas coisas e enchendo a minha cabeça daquela montoeira de coisa. Que vontade tu imagina que eu tinha para ler a Bíblia e estudar minha lição? Mas zero, completamente zero. Minha cabeça estava afundada naquelas coisas. E eu me lembro que Deus, na misericórdia dele, através de semanas de oração, foi fazendo apelos para mim, né? E eu me lembro assim, o dia que eu percebi, eu era tão viciado em filmes, olhar filme, eu tinha que olhar aquelas coisas eram minha vida, né? E eu tive que tomar uma decisão radical. Não dá para olhar menos, né? O que não faz bem para mim, eu preciso tomar decisões radicais. Eu preciso ser radical comigo e flexível com outros, né? Radical comigo, muito flexível com outros, mas radical comigo. Né? E eu tive que fazer um corte na minha vida. Não, com a ajuda de Deus, não vou me deter nessas coisas, né? Tive que tomar uma decisão, não olhar mais filmes, né? Não vou olhar essas coisas, por quê? Porque elas são sedutoras. A minha mente não resiste, eu sei que eu sou fraco. Eu vou começar essas coisas, o meu coração vai ir atrás dessas coisas, né? O pecado é muito mais forte, tem muito mais atração para mim do que a santidade, porque eu sou naturalmente pecador. Então, agora, se a minha fraqueza interna vai ao encontro da tentação externa, que eu permito que chegue para mim, não tem mais proteção, né? Então diz assim, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele se deteve e agora ainda se assentou. Aí a vaca foi pro brejo com corda e tudo, né? Porque parou, olhou, considerou e aí se assenta, né? Não quero me assentar na roda dos escarnecedores. E agora a parte positiva do homem que é abençoado pelo Senhor. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Né? Como que a gente pode fazer para o prazer estar na lei do Senhor? A gente não pode fazer muita coisa além de pedir ao Senhor que dê prazer. Não é natural para alguém, para um ser humano, ter prazer na lei do Senhor. A gente tem prazer nessas outras coisas. Para eu ter prazer na lei do Senhor, eu preciso de um milagre de Deus. Eu preciso do Senhor enviando o Espírito Santo, e a gente lembra lá de Ezequiel 36, 26, né? Deus fala assim, eu vou tirar de ti o coração de pedra, eu vou pôr um coração de carne, vou pôr o meu Espírito, vou fazer que tu ande nos meus estatutos. Mas aqui não está falando de guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos é uma coisa, está falando de uma coisa mais difícil do que guardar os mandamentos. Está falando em ter prazer nos mandamentos.
né? Isso é muito mais difícil, isso é impossível, na verdade. Eu posso guardar os mandamentos, mas ter prazer não está na minha escolha. Eu posso fingir que tenho prazer, posso mentir dizendo que eu tenho prazer, mas o prazer mesmo eu só posso receber se o Espírito Santo é implantado na minha vida e Deus muda a minha natureza para que me dê prazer por essas coisas. E por que eu preciso pedir isso? Por que eu não recebo naturalmente? Porque Deus nos criou com livre-arbítrio. Né? Deus nos criou com liberdade. Deus é o Deus da liberdade. Ele respeita meu livre-arbítrio, ele respeita minha individualidade. E essa é uma mudança tão profunda na minha vida que Deus não faz sem a minha autorização. Você vê? Ele é o meu criador, né? Ele é meu criador, ele tem domínio sobre o universo, mas ele respeita. Né? Se eu escolho viver com a minha mente que foi afetada pelo pecado, né, que é essa minha mente natural, Deus vai respeitar essa escolha. E eu vou viver guiado pelas minhas paixões naturais. Mas em algum momento da vida, eu vou dizer assim, Senhor, eu estou cansado disso. Eu estou cansado de ir atrás da minha cabeça. Eu queria agora ir atrás da tua cabeça. Né? Então eu peço o derramamento do Espírito Santo para que Deus transforme a minha natureza, transforme a minha cabeça, me dê uma cabeça com desejo por santidade, que não é uma coisa natural para mim, né? Então o Senhor começa a implantar o Espírito Santo na minha vida. Agora, eu só recebo o Espírito Santo se eu pedir, né? Preciso pedir cada dia, né? E antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, né? A lei do Senhor aqui o conceito aqui é mais amplo do que os 10 mandamentos, né? Quando fala a lei do Senhor, geralmente no Antigo Testamento, quando fala a lei do Senhor, é todo conjunto de orientações de Deus. Não são só os 10 itens lá de Êxodo 20, é todo conjunto de orientação de Deus. O que Deus tem para dizer para mim? Essa é a lei do Senhor, né? E está dizendo aqui que esse homem que é bem-aventurado, ele medita na lei do Senhor dia e noite, né? Ele coloca dentro da cabeça dele a lei do Senhor. Sempre que eu leio isso aqui, eu me lembro do meu pai. Meu pai nasceu num lar que não tinha nenhum interesse por Deus. Meu avô e minha avó não eram pessoas religiosas, não iam à igreja, né? Viviam lá em Juí, no interior, bem para fora da cidade, sem muito estudo, sem muita cultura. E Deus alcançou esse homem, veio para o IACS, né? Estudou aí, depois Deus chamou ele para o ministério, né? Pra vocês terem uma ideia, meu pai falava assim que de manhã cedo, o que eles comiam? A minha avó tinha sei lá, um troço grande lá, que ele contava, cheio de banha, e aí escondiam carne ali dentro daquela banha para não estragar. E aí de manhã a mãe pegava um pedaço de pão branco, mergulhava na banha, põe um pouquinho de açúcar em cima e dava para o piazedo comer, né? Então essa era a comida deles de manhã cedo, que meu pai comia, né? Então como é que Deus pega uma pessoa dali, né, e vai levando, aí vai para o IACS, conhece minha mãe no IACS, minha mãe era aí de Taquara, né? Se casa com essa guria e agora vão se preparar para o ministério. E um homem que veio com imagens, com coisas que ele recebeu lá da infância, de uma casa que não tinha nada de Deus. Como é que agora essa cabeça vai ser uma cabeça de Deus? Então eu vou descrever para vocês algumas imagens que eu tenho da minha casa, do meu pai. Às vezes eu me acordava de manhã, durante a semana, acordava de manhã e gostava de ir no banheiro, lá no quarto do meu pai e da minha mãe tinha um banheiro, né? E a gente gostava de ir no banheiro deles. Tinha o banheiro da casa, não, e às vezes meu pai me dizia, mas vocês têm o banheiro ali, por que vem aqui? Mas por que a gente queria ir lá? Para ficar junto com o pai e a mãe, né? Eles reclamavam, mas deixavam, né? E a gente queria ir lá no banheiro, era lá que a gente ia, né? Aí eu tinha que atravessar o quarto do pai e da mãe
para ir no banheiro deles lá. Quando eu entrava no quarto do pai e da mãe, muito frequentemente a cena que eu via era meu pai de costas, ajoelhado, virado para a janela, ajoelhado, a Bíblia aberta em cima de um sofazinho que tinha ali, e meu pai ajoelhado orando. Agora, como é que fica a cabeça de um piá que vê o pai orando todo dia? Eu me lembro uma vez que eu corria, né? Eu fazia atletismo, corria, e eu treinava todo dia. E um dia meu pai foi treinar comigo. Eu disse, mas agora não vou poder correr direito, tenho que acompanhar o pai, porque o pai vai correr menos do que eu. Aí fui assim, muito má vontade. Aí atravessamos uma mata, tinha uma mata. E meu pai falou assim, vamos dar uma parada aqui pra gente orar? Né? Eu falei assim, não, né, pai? A gente, para correr, não pode parar. Se tu parar, estraga todo o teu exercício. Ele falou, não, mas eu vou dar uma orada aqui. Então, eu falei, então, o senhor ora aí, eu vou ficar correndo para lá e para cá para não perder o exercício. Né? Não queria orar com ele. Não queria orar com ele. E meu pai foi lá para dentro do mato orar. E eu fico imaginando até hoje, pensando assim, o que meu pai estava orando lá? Qual era a oração dele? Com certeza estava orando por mim. Né? Porque eu não prestava. Porque eu tinha más amizades, eu quase fui expulso da escola, eu repeti de ano, namorava com guria que não prestava algumas vezes, né? E eu estava nessa vida e meu pai sabia disso, né? Então me chamava para orar e eu não queria orar, mas ele orava. E eu me lembro, e é isso que está aqui, né? No final do verso, no verso 2, a sua lei medita dia e de noite. Eu me lembro meu pai andando no corredor de casa, para lá e para cá, com um papelzinho na mão, com os versos da Bíblia ali, que ele escrevia no papelzinho, e ele pegava aquele papelzinho e ficava no corredor da casa, para lá e para cá, falando em voz alta, decorando um pedaço da Bíblia. Aquele papelzinho, meu pai tinha uma Brasília, vocês nem sabem mais do que é isso, né? Ele tinha uma Brasília, E aí no cinzeiro ele pendurava aquele papel, ele abria o cinzeiro, põe o papel e fechava, e aí o papel ficava pendurado assim, e ele ia para o trabalho, ficava ali lendo aquilo e meditando na palavra de Deus. Ele queria que a palavra de Deus entrasse na cabeça dele. Então, quando tu expõe a tua cabeça à palavra de Deus, daqui a pouco vão começar a ter pensamentos santos. Porque tu está expondo a tua cabeça a palavra de Deus. Então como é que eu vou ter pensamentos santos? Como que eu posso ter pensamentos santos? Se eu sendo pecador da pá virada como eu sou. Né? Não tem outra opção. A única opção que eu tenho é enfiar a palavra de Deus para dentro da cabeça. E por que o meu pai decorava a Bíblia? Porque ele era um santo homem de Deus? Não, não é por isso. É porque ele sabia quem ele era. Ele sabia de onde ele tinha vindo. Ele sabia as influências do cérebro dele. Então, não são homens santos que decoram a palavra de Deus. São homens pecadores que querem ser santos. É esses que decoram a palavra de Deus. Esses que põem a palavra de Deus dentro da cabeça. E Davi está dizendo aqui, esse homem bem-aventurado. Né? Esse homem é bem-aventurado. Porque ele na sua lei medita de dia e de noite. O que tu medita quando tu perde o sono? A gente vai ficando velho, né? Eu tava com medo de não acordar para a reunião hoje, porque para mim, para vocês foi 5h30, para mim é 3h30 da manhã, né? E eu tô vindo de um outro fuso horário, então eu tô essa semana toda assim com o sono todo bagunçado, acordando 1h da manhã, meia-noite e pouco eu acordo, porque lá onde eu tava já era de dia nessa hora. Então meu corpo tá acordando nessa hora, né? E hoje eu pus o relógio para despertar 3h15 e aí acabou que eu me acordei muito antes. Eu acordei 2 e pouco da manhã, né? E já falei, mas não vou levantar agora, eu vou ficar aqui na cama. O que tu pensa quando tu fica ali na cama, né? E velho ainda, né? O cara vai ficando velho dorme menos, né? Velho não precisa dormir tanto e aí tu tá acordado na cama e fica pensando no quê? Né? E a minha mente, naturalmente, ela vai para as coisas dessa vida aqui.
Tu te acorda, a mente vai para as coisas dessa vida. Precisa um esforço consciente para eu pôr o Senhor em primeiro lugar. Isso não é natural. Eu preciso fazer um esforço consciente para acordar e pensar, qual é a primeira coisa que eu vou pensar? A primeira coisa que eu vou pensar é a palavra de Deus. Então Davi falou assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração. Põe a palavra de Deus na tua cabeça. Eu me lembro de uma época muito difícil que eu passei na vida. Muito difícil, que eu achei que eu estava perdendo a sanidade. Fui consultar um médico, fizeram um scan aqui da minha cabeça, viram que eu tinha tido um mini AVC aqui desse lado, enfim, e quando o cérebro tinha muita informação, ele apagava, né? E eu assim, fiquei numa situação muito difícil. Eu achei que tinha acabado meu ministério, tinha acabado minha vida, né? Eu não conseguia mais conversar com as pessoas. Quando tinha muito barulho, meu cérebro desligava. É como se caísse a chave do disjuntor ali, assim. Bem assim. Meu cérebro, desligava. Ele tinha vontade de jogar no chão. Assim, não podia caminhar, não podia fazer mais nada, né? E nessa situação, eu não queria contar para ninguém, porque ia achar que eu estava ficando louco e eu ia perder meu trabalho, então eu não contei para ninguém. E eu passei quase um ano vivendo essa vida assim, desse jeito, tendo que esconder. Eu achava que eu tinha que esconder, né? Na verdade, eu não precisava ter feito isso. Achando que eu precisava esconder dos outros. E eu me lembro que às vezes eu não tinha outra opção, eu tinha que voltar para casa. Eu ia para o trabalho, trabalhava na União Sul, lá em Curitiba. Eu ia para o escritório, não dava, eu tinha que voltar para casa. Eu voltava para casa para chorar. Então eu pensei, não, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o inário e vou cantar. Às vezes eu cantava chorando, abri o inário cantando. E eu peguei o Salmo 34 para decorar. Falei, vou decorar isso aqui. Eu não vou dar tempo para o meu cérebro pensar. Porque se o meu cérebro pensar, ele vai me derrubar. Então, em vez de para eu não pensar, eu vou pôr a palavra de Deus para dentro. E eu comecei a decorar o Salmo 34, né? Aquilo me sustentou e aquilo me levantou. Que salmo maravilhoso. Deus vai te falar de salmos que são para ti, de trechos da Bíblia que são para ti. Põe isso dentro da palavra. Hoje tu não precisa mais escrever no papelzinho. Tem aplicativos do celular aí com versos da Bíblia, né? Vai fazer tua caminhada. Tu precisa fazer exercício, criatura, né? Sai. Às vezes a gente morou em lugares muito perigosos, né? E eu saía de madrugada para caminhar. Minha esposa, mas tu não tem medo, tu vai ser assaltado. Eu dizia para ela, mas eu tenho mais medo do sofá. É mais fácil eu morrer do sofá, né? O sofá me matar do que eu estar caminhando. Então não, vou sair, azar, se morrer, morri. Mas eu morri querendo viver, né? Então vou caminhar. O que tu faz quando tu está caminhando? De novo, né? O que tu está pensando? Põe a palavra de Deus, vai caminhar, vai meditar na palavra de Deus, né? Vai caminhar, vai tua oração intercessora, vai orar, tem tua lista de pessoas por quem tu ora, da tua família, os teus vizinhos, os teus amigos, né? E aí termina o Salmo não termina, mas a gente vai terminar, no verso 3 diz assim, esse homem, ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que traz o seu fruto na devida estação. É uma árvore que dá fruto. A árvore não come o próprio fruto. Quem come são os outros. A árvore não come o próprio fruto. Quem come são os outros. Eu existo para dar fruto, para os outros comerem, para os outros se servirem, para os outros se alimentarem. Quando esse é o foco da minha vida. Minha vida é para os outros. Minha vida não é para mim. Minha vida é para os outros. Esse é o justo. Esse é o homem que é um homem bem-aventurado, né, e cuja folha não seca. E tudo que ele fizer vai prosperar. Tudo que ele fizer vai prosperar. Deus te abençoe e te dê essa prosperidade que vem do Senhor, que nem sempre necessariamente é prosperidade financeira. Ela tem prosperidade em vários aspectos e vários setores da vida. Deus quer dar prosperidade para a gente, né? E uma delas, o sustento, Deus garante para aqueles que cuidam das coisas dele. Deus diz assim, tu cuida das minhas coisas e eu cuido das tuas coisas.
O teu sustento, a tua vida é por minha conta. Não te preocupa com o teu sustento. O teu sustento é por minha conta. Então, Deus te abençoe, Deus te sustente, Deus te guarde, Deus te faça um homem segundo o coração do Senhor.